Olá vocês, estamos aqui de novo no Todo Tempo Podcast, como sempre, aqui com agora o Carlos de novo. Ele às vezes pede folga pra gente, aí a gente dá uma folguinha pra ele, mas ele não se aguenta, ele logo já aparece de novo. E temos aqui a Vivian novamente fazendo mais uma participação com a gente. Seja bem-vinda, Vivian. Obrigada, pessoal. E aí, vocês aí de casa, tudo certo? Ali atrás temos o nosso homem das lentes, Edson Carneiro. Estamos com a gente. Ação! Pronto, estamos na ação. E temos hoje, mais uma vez, mais um convidado que veio de muito longe de novo. Ele está gostando de participar do nosso podcast com a gente. Seja muito bem-vindo, Rubens. Obrigado, paz do Senhor. Amém, meu querido. Seja bem-vindo. Se quiser participar no bastidor, pode participar, beleza? Tá liberado. E eu quero te lembrar, eu sei que você se lembra, mas a gente sempre fala que Deus é bom todo o tempo. Você hoje vai receber uma palavra leve, suave. Hoje vai ser assim, rapidinho, mas eu espero que você, como uma esponja, abra os seus ouvidos, abra o seu coração e receba essa mensagem. Essa mensagem para você pode mudar a reunião do teu trabalho, pode mudar o encontro com a sua família, pode mudar a tua relação com a tua esposa, ou teu marido, ou com a tua mulher, ou com a tua namorada ou namorado, e até a reunião com seus amigos, e até a reunião com você mesmo. Então, fica ligado nessa palavra. Não esquece de compartilhar aí, compartilhe o nosso vídeo, curta se você gostou. Se você não gostou, curte assim mesmo, porque você ajuda a gente. Tô brincando, mas assim, a gente faz com todo carinho e a gente espera muito que você curta, que essa palavra nem é nossa, é a palavra dele mesmo. Então, curte aí, compartilhe e comenta no nosso vídeo, tá bom? Então vamos para a mensagem. Eu vou falar alguns versículos aqui e eu quero saber o que vocês acham desses versículos. Então, bora lá. Carlos, aquele que é feliz, no Salmo 1, começa já assim, abençoado com felicidade. Aquele que é abençoado com felicidade, olha o que o Salmo 1 diz. Sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham, tudo quanto faz prospera. É um versículo que parece que ele por si mesmo já fala todas as coisas. Mas sabe de uma coisa? Esse negócio de meditar, às vezes a pessoa pensa assim, meditar, eu não sei meditar não, nunca meditei, não sei o quê. Aí a minha pergunta é essa: você anda preocupado ou preocupada? Você já se preocupou com alguma coisa? Ficou muito preocupado o dia todo, pensando? Você está meditando aí. Porque a meditação é aquilo que ocupa a sua mente por muitas horas. Então, se você gastou tempo se preocupando, você pode modificar isso. Você já meditou sim. Porque a meditação é continuar com aquilo durante um tempo determinado e até sem determinação de tempo. Moendo, remoendo, pensando, digerindo. E aí você escolhe, né? No que você quer pensar, no que você quer meditar, no que você quer se preocupar, no que você quer ocupar a sua mente, né? Porque aqui está escrito abençoado com felicidade. Abençoado quer dizer que a felicidade veio. Ela não estava. Ele foi abençoado. Com quê? Pode ser com muitas coisas, mas nesse caso é abençoado com a felicidade. Aquele que medita. A sua satisfação, o seu prazer está em meditar na lei dele. Passar horas mastigando isso, consumindo, pensando e pensando de novo. E aí pensando mais uma vez. E aí de novo lendo aquele mesmo texto, compreendendo de uma maneira daquele dia. Porque aqui está dizendo o que se assemelha a essa pessoa. Ela é como árvore, você que é bióloga, como árvore plantada
perto de águas que correm. A água é o que dá vida àquela árvore. E está escrito que ela vai dar fruto no tempo apropriado. No tempo apropriado quer dizer, não é qualquer momento. Existe uma estação certa para o fruto. Por isso há a necessidade de esperar um pouquinho. Às vezes é um pouquinho e logo já vai ver o broto. Só que se a árvore estiver plantada, pode chegar a estação certa, mas se não tiver água, ela não vai dar fruto. Então, por isso que estar plantado às águas, que são próximas às águas, que é a própria palavra, que é você estar meditando, pensando, gastando o teu tempo em estar com o Senhor, em pensar nele, você vai dar fruto quando a estação chegar. Por isso que ele diz, vocês são árvores, né? E eles perguntaram para Cristo aquela vez, perguntando como saberemos se distinguir, né? E ele fala assim, as pessoas umas das outras, como que nós vamos distinguir? E ele fala, a árvore se reconhece pelo fruto. Então, o fruto bom ou o fruto ruim será dado de alguma maneira daquela árvore. Mas como nós que almejamos pelo bom fruto, aquele fruto que a gente pode consumir e se deliciar dele, sentir o bom sabor, essa árvore, que no caso de maneira figurada somos nós, devemos estar plantados de maneira figurada de novo, perto das águas correntes, águas vivas, que é a própria palavra, como estava dizendo. Que é a própria palavra. E aí sim, por consequência, você terá as coisas que deseja. Não as que desejas, mas as coisas que são boas, que são próprias desse evento de você estar simplesmente, resumindo, é o quê? Preciso colocar minha mente com os pensamentos na palavra. Quando você estiver no carro com um tempinho esperando o horário de alguma coisa, pense na palavra. Quando você for ao dentista, no consultório, e tiver uns 10 minutinhos esperando, pense em algo da palavra. Ao invés de se ocupar com as preocupações, ocupar-se com o que a palavra diz. Isso é um exercício pra gente fazer. Você escolhe no que você quer pensar, né? Quer falar alguma coisa, Carlos? Por favor. E no livro aqui, a gente vê em Salmos 1, uma distinção entre o justo e os ímpios. Ele começa aqui colocando bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. E meditar essa palavra é muito boa, porque desde o início você vai vendo o ambiente, né? Que é o quê? Não é um ambiente que estão os pecadores, as pessoas que estão com a seta fora do alvo, que estão errando o alvo, né? Que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Na roda dos bandidos, na roda das pessoas que querem fazer o mal, que querem tirar vantagem sobre o irmão, que zombam de maneira a baixar, né? A machucar. Ironiza, né? Então, esse ambiente não é um ambiente onde os justos vão estar. E como que é o justo? O justo é como vocês disseram agora, né? Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Porque esse que medita na palavra de dia e de noite, ele está junto com a água, ele está com a palavra, ele vai dar frutos. E aqui vai falar de uma coisa muito importante que o mundo não fala, que é a felicidade verdadeira, que não é a felicidade que esse mundo pode dar, mas é a felicidade que vem de Deus. Coisa linda. Né? É isso aí. Desculpe. Esse é o que é feliz, né? E o que é tranquilo? Aquele que é tranquilo é isso aqui, ó. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Isso aqui é tranquilidade, meu irmão. Porque as ovelhas, aqui tá falando de maneira figurada de novo. Somos ovelhinhas, temos um pastor e nada nos falta. Como poderia pensar isso?
As ovelhas, por elas mesmas, não poderiam fazer nada, senão ficarem de maneira até ingênua e perdidas por aí, sem saber da onde sairia um bom caminho para chegar a boas pastagens, senão pelo conhecimento de um homem que sabe que tais lugares tem um oásis ali e ele sabe o caminho melhor para aquela ovelha fazer, senão perto de lobos ou até lugares que tem penhascos e pedras, lugares que vão fazer elas quebrarem a pata ou se estraçalhar ali de alguma maneira. O pastor, já conhecendo o ambiente, tendo toda a astúcia da inteligência dada ao homem, conduz aquelas ovelhas àqueles lugares, pastos, sombra fresca, água. E nesse caso, a ovelha descansa porque ela já fez aquele caminho tantas vezes, foi e voltou, que ela entende que aquele homem que ela segue traz para ela algum benefício. Por isso que o Senhor, como sendo nosso pastor, ele precisa ser vivo e fazer com que a gente realmente sinta a tranquilidade de uma ovelha, que muitas vezes foi e voltou com o pastor a esses pastos e entendeu através da prática. Porque a ovelhinha, tu não vai lá no ouvido dela e fala assim, fica tranquila que eu vou te levar na boa, ninguém vai te pegar, nenhum lobo, fica tranquilo. A ovelha não tá entendendo nada. A ovelha é na prática, meu. Ela tem que ir com você, voltar, entender o que deu boa, e ela vai, nossa, esse cara aí fez tudo que eu queria. A ovelha nem sabe da intenção daquele homem. Ela pode sentir, intuir ali, porque os bichos, eles têm uma inteligência diferente ali, sei lá. Mas com a gente, muitas vezes parece que a gente sabe. E às vezes a gente quer saber. Talvez a gente tem que se colocar mais. Você não tá tranquilo? Pra você ficar tranquilo, você tem que ser igual a ovelha, velho. É isso que eu tô entendendo. A ovelha, ela não tá pensando no trajeto. Ela tá pensando em seguir o pastor. Ela não tá nem pensando nos problemas. A ovelhinha podia estar pensando no lobo que tem naquela esquina lá. Mas ela deixa. E mesmo se tiver um lobo naquela esquina lá, ela vai seguir o pastor, porque ela vai confiar que aquele pastor não vai deixar que aquele lobo toque aquela ovelha. Né? É isso aí. E eu lembrei de uma cena muito interessante, né? Eu correndo de um cachorro. Pai! E meu pai pega e levanta no colo. E de repente eu tava tranquilo. Que ele me colocou no colo e ele ia se virar com o cachorro. E eu acho que isso que você falou tem a relação direta com a confiança. Do pai, né? Com a gente confiar em Deus. É chamar Jesus para perto de você, para estar com você no seu caminho, na sua vida, na sua jornada. E confiar nele. Uma confiança, essa confiança de que você já teve algum dia, em algum momento, uma confiança boa, né? Que você pôde confiar e a pessoa ela agiu dessa maneira de forma adequada. E nesse salmo, precisamente, eu acho que ele fala o tempo inteiro disso, da confiança, né? O pastor é aquele que chama de longe, quilômetros de distância, dá eco nas montanhas e ouve lá de cima e aí vem. Por que ela vem? Porque esse pastor pode levar ela para esse pasto, mas ele pode pegar elas e levar para um pasto totalmente diferente e elas vão ficar tranquilas e seguindo a sua voz, né? Seguindo o seu comando, porque sabe que ele defende, ele dorme com elas. Ele luta com os lobos contra o que ataca a ovelha, ele está lá presente para defendê-la, né? Sim. E eu acho que essa foi uma colocação de Davi muito importante, porque esse aconchego, saber o nome, ele sabe teu nome. Ele sabe de você quando você ainda estava no ventre da sua mãe. E esse que sabe isso pode te levar a pastos verdejantes, né? É isso aí, falaram tudo. Quer ter tranquilidade? Confia.
Eu acho que é isso. Ele sabe o nome de cada ovelhinha, né, Carlos? E é bom a gente saber o nome do nosso pastor, né, cara? Porque esse pastor tem nome, né? Tem. Ele mesmo falou, eu sou o bom pastor. Engraçado que ele faz conexão direta com Davi, né? Porque ele faz questão de falar isso. Eu sou o bom pastor. Vamos seguir. Olha esse aqui, ó. Esse aqui para aquele que é sábio. Como o Carlos estava dizendo agora aqui, Carlos, para conectar com a sua palavra. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Essa é uma palavra que aquele que é sábio deve meditar dia e noite, como ali a gente acabou de falar. Exatamente, porque o nosso caminho não é o caminho dele, porque o caminho dele é mais alto que os nossos caminhos, então que é maior que os nossos pensamentos. Então, por que a gente tem que se firmar em nós que somos limitados? Por que a gente tem que firmar em nós que temos uma visão restrita? Então, quando a gente confia naquele que tudo sabe, que tudo vê, que tudo provê, a gente tem a vitória certa, né? E isso é um tipo de sabedoria, né? Porque tá escrito que o princípio da sabedoria é reverenciar, é dar o crédito a quem deve ser dado, é temer ao Senhor de uma maneira a entender que Ele é o portador de todos os caminhos, de todas as verdades, de tudo que é bom e do que não, da hora que você tem que sair, da hora que você tem que ficar, da hora que você tem que recuar, no momento que você tem que ficar em silêncio, no momento que você tem que falar. É quando você realmente compreende que o Senhor, o Deus que a gente segue, só que aqui está falando, confia no Senhor de todo o teu coração. Então, é mais profundo do que a tua razão. Por isso que muitas vezes a sua razão vai estar te levando num lugar e você tem que duvidar da sua própria razão e dizer, razão, eu preciso que você me dê um tempo agora e eu vou sentir lá dentro do meu íntimo, lá no espírito que está te comunicando qual é a verdade de quem, em que momento você deve agir e como você deve confiar. Às vezes é ficando parado. E às vezes é fazendo uma coisa que usualmente você não faria pela tua razão. Às vezes é fazendo algo que você não faria, velho. Porque aqui tá falando, não te apoies no teu próprio entendimento. Quer dizer que aquilo que você sabe, nem sempre é o melhor a fazer. Exato. Conectou bem mesmo, né? Porque confiança, já começa com a confiança aqui, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E coração aqui, nesse texto, ele está falando de dentro de você, né? É o seu pensamento, é a sua razão, é o seu entendimento, o seu sentimento. É tudo isso. E você entregar isso ao Senhor, porque o caminho que Ele pode te mostrar pode ser totalmente diferente do que você conhece. A gente chegou aqui, neném, não sabia nem falar. Né? Eu não conheci ninguém que saiu da barriga já falando alguma coisa. E a gente aprendeu a falar, aprendeu as coisas da vida, temos a nossa perspectiva de mundo, mas às vezes a gente não tem resposta para aquele problema ou para aquele momento. E se a gente contar só com o nosso entendimento, a gente vai errar a flecha, né? E é muito importante a gente lembrar disso, de se apoiar no Senhor. E a Bíblia nos ajuda muito nisso, né? A gente pode recorrer no momento de dificuldade, a gente ora primeiro, entrega ao Senhor e busca aqui, que tem muita sabedoria. É uma sabedoria além do que a gente pode compreender, porque quanto mais a gente estuda, a gente que está começando, eu pelo menos estou começando, e quanto mais você estuda, mais você vê que você não viu. Não é? Você olha, só fala, sei que nada sei. Como é que eu vi? Como é que eu não vi isso aqui antes? Verdade, cara. Né? Então, é muito importante a gente ser humilde nesse momento, de entender que nem todas as soluções vão vir do nosso entendimento, do que a gente consegue entender, da nossa concepção de mundo,
e do nosso jeito de olhar para o mundo, que é muito particular, é muito único. Cada um de nós tem só de conversar com um amigo, a gente pode ter uma perspectiva de mundo totalmente diferente do que a gente tinha antes. E num bate-papo, você pode olhar e falar, nossa, eu nunca vi isso. Então, eu acho muito esclarecedor essa parte onde fala que confie no Senhor de todo o coração logo de cara, porque sem isso é impossível. E não se agarrar só ao seu entendimento, porque você pode ter muita cultura, pode ter muita inteligência, ser uma pessoa muito versada em várias línguas, mas pode ser que tenha coisa ali que você não vai saber. E eu vou te dizer, tem coisas que você não sabe. E é muito importante a gente debruçar para estar refletindo, como a gente falou antes aqui, na palavra do Senhor. E é legal isso aqui, confia no Senhor de todo o teu coração. Você estava me falando e eu estava lembrando, cara. Coração tá ligado às coisas da alma, a emoção, todos os sentimentos. Então quer dizer, confia nele com tudo que você tá. Se você tá com medo, confia nele com medo. Se você tá preocupado, confia nele preocupado. Se você tá meio receoso, confia... É disso que ele tá dizendo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Bota tudo lá. Tudo é com essas coisas todas, não é sem elas. E não te apoia em teu próprio entendimento. E deixa a coisa correr. Olha o próximo. O próximo fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ó, esse está complementando o outro. Com certeza. A consequência do outro, né? É. A consequência do outro é o fruto, né? É o fruto. Que tem a ver com o primeiro que a gente leu aqui. Olha pra você ver. Entrega tudo do jeito que tiver, confia nele e o mais ele fará. O que mais que a gente precisa? Pois é, né? No fim do dia, assim como o fruto é a consequência da árvore estar plantada à beira das águas, confiar nele quer dizer que ele fará tudo quando a gente entrega na mão dele. Porque também não tem como duas pessoas fazerem a mesma coisa, concorda? Se eu fizer, como que ele vai fazer? Eu não estou dando a oportunidade dele fazer. Agora, se eu confio e entrego, eu deixo para ele e digo, eu sei que você vai fazer melhor. Eu sei que você vai fazer o que é o melhor para mim e para todos. Você me lembrou um exemplo. Às vezes, se a gente juntar nós aqui e falar assim, vamos fazer um almoço junto? Vão. Mas aí então, Vivian, você fica com a carne, o Edson com feijão, o Rubens ali fica com a batata frita, o Carlos fica aqui com o arroz e eu vou ficar de preparar a mesa. Ah, espertão! Quer dizer, vai ser um belo de um almoço ou jantar de refeição, mas cada um fez a sua porção. Quer dizer, o Edson não fez com você junto a carne, você não fez junto com ele o feijão, mas todos nós fizemos a refeição juntos. Mas quando Deus fala que ele vai fazer, deixe Deus fazer a parada. Então, nesse cenário aí, se a gente fosse dividir então entre nós e Deus, o que a gente faria? Nesse caso aí? É. Entregar. Isso aí, cara, é confiar. Aí, eu ia falar isso agora. Eu ia falar exatamente isso. Entregue seu caminho. E aqui é curioso também que é falado aqui, antes veio a confiança, e agora que ele fala o seu caminho. E é o seu caminho, é o que você está fazendo na sua vida também. As áreas que eu percebo que não venci na vida tem a ver com as áreas que eu não entreguei ao Senhor. Então, quando a gente entrega ao Senhor de todo o coração, mas entrega o caminho também a Ele, a gente vai olhar por esse caminho por uma perspectiva nova, que não é mais a nossa perspectiva, né? Boa, Carlos, porque não é só a coisa, é como obter a coisa, é o processo, né? É o caminho. Que é o caminho. Não, como chegar naquilo. No Provérbios ali que a gente leu agora, que foi confia no Senhor de todo o teu coração, logo na sequência tá falando o que o Carlos tá dizendo. Eu não sei nem se ele sabe, mas nos versículos abaixo tá falando assim, tá falando, não, nos Provérbios, tá em Provérbios
3, eu acho que é 7, versículo 7, alguma coisa assim, tá falando que reconheça o Senhor em todas as suas coisas e Ele endireitará as suas veredas. Isso aí. Então, tipo assim, Ele mesmo tá fazendo a parada. É isso que você falou, enquanto você tá caminhando no seu caminho, nas coisas que você não tá conseguindo, ou que não tá vendo, provavelmente tem a ver com não entregar. Que é o que você falou. Perfeito. E esses versículos que a gente está listando, seria bom você acompanhar ele inteiro também, né? Já pega aqui e segue, porque é muita sabedoria aqui. E exatamente aqui, ó, ele fala assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. E isso é de uma humildade, ao mesmo tempo, o que tem a ver com a sabedoria, porque se você acha que você já sabe tudo, por que você vai aprender mais? Né? O que você está buscando? Então, tem que ter essa humildade para não ser sábio aos seus próprios olhos. Né? E completando, ele fala logo abaixo: tema ao Senhor e afaste-se do mal. Lá no primeiro, né? Afaste-se do mal. Porque se você fizer isso, você vai perceber que coisas diferentes acontecerão. Quer dizer, a resposta da Vivi é essa. O que a gente faria? Essas coisas que ele está dizendo. Afaste-se do mal, entrega, confia. E são as coisas que são invisíveis, não são as coisas tão visíveis. A gente nem sempre faz só aquilo que o outro vê. Às vezes a gente faz uma coisa interna entre você e ele mesmo. Não é algo que os outros poderão ver. Tem muitas coisas que acontecem com a gente, nós aqui, todos aqui dentro dessa sala, que ninguém tá ligado. É só você e ele, cara. Quantas coisas você me conta, quantas coisas a gente se conta aqui de experiências com o Senhor, dos testemunhos que a gente tava falando aqui agora, o Rubens comentou. Cara, esses testemunhos que a gente tem, às vezes são pequenininhos, são pequenas coisas no seu dia, é só você e ele. Tem coisas que a gente deve fazer, como a Vívia perguntou, o que eu devo fazer? Tem coisas que são apenas entre você e eu, você e ele. E as coisas as quais a gente está lendo são as coisas que a gente tem que fazer. Na primeira estrofe já dizia: a sua satisfação deve estar na lei do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Você quer fazer algo? Olha só, esse aqui é aquele que se sente amparado. Para aquele que procura o amparo, né? Isaías 41:10. Por isso, não temas, não tenha medo, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Caraca! Um texto desse aqui tem tantas coisas juntas. Olha só, se ele tá dizendo pro cara aqui que somos nós, esse cara somos nós. Se ele tá dizendo não temas, é porque a pessoa tem que estar com medo. Ele não diria não temas pra uma pessoa que tá na boa, que folgadona, não sei o quê. Quando Josué assumiu o lugar de Moisés, ele tava lá todo: como é que eu vou assumir isso aqui, entendeu? Como é que eu vou ser igual Moisés e não sei o quê. E Deus chega pra ele e fala: meu filho, tu vai ver coisa. Ele falou: tu vai ver coisa. Não falou não, estamos parafraseando aqui. Mas ele falou: Josué, meu filho, Moisés estava amparado por mim. Você não é Moisés, mas contigo está o mesmo Deus que estava com Moisés. Cara, não tem. É uma pedrada na cabeça do cara. Tem, cara. Total, né? Uma dessa, não vou falar mais nada, né? Quer dizer, Quem Josué, é Moisés, cara? Quem é Moisés? Sou eu e você, entendeu? Você não tá você entendendo. aí. Qualquer um de nós.
Não diz respeito a Moisés, não diz respeito a Josué, não diz respeito a Davi. Aos seus familiares, ao título que você tem, à credibilidade que você tem no lugar onde você mora, a credibilidade que você tem em você mesmo. Tudo que a gente confia, de nada é. Porque há um que é muito maior do que tudo que a gente está dizendo. E esse que é esse um está dizendo, não temas. E ele diz o motivo. O motivo não é nada dos seus títulos, nem a sua família, nem a sua história. O motivo é, porque estou contigo. Isso basta. Isso basta. E ele fala, eu te fortalecerei, eu vou te ajudar e eu vou te sustentar. Então todas as coisas, quem faz não é você, meu filho. É Sinto ele. muito. Dorme com essa. E é tão legal ver quantas vezes Cristo chega e fala, não temas, né? Verdade. Não temas, eu tô aqui, né? Não temas, Bota a mão assim, ó. eu tô aqui. E é forte aqui, porque Muito. eu sou o seu Deus, eu lhe dou força, eu ajudo e seguro com a mão direita da minha justiça. Aí é a minha justiça de Deus, não é a nossa, não é a justiça que a gente imagina que é a justiça, não, é a justiça dele. E a gente sabe que pela justiça dele a gente está bem. A gente aqui sabe, né, que pela justiça dele a gente está bem. Você sabe disso? Senão a gente está te convidando a conhecer um pouco mais da palavra, porque a justiça dele é para que a gente tema, mas é para que a gente se sinta bem. Amparado. Ela não é um carrasco que está querendo te fazer mal ou te fazer se sentir menor e pequeno. E não. Nem não. para te acusar. Essa justiça é uma justiça boa, que a gente está... Por mais que a gente tente nos países mais civilizados chegar perto de uma justiça, a gente não chega perto da justiça, que é a justiça de Deus. Essa é a melhor justiça, como está escrito. Ele é o justificador dos justos. Ele criou uma maneira justa de nos tornar justo, de nos fazer justo. E tudo é ele, cara. Mas é legal essa frase porque ele não diz, eu sou o justificador do injusto. Ele diz, eu sou o justificador do justo. Do justo porque você acha que você é justo? Até pra você que você acha que é justo, eu vou te justificar. Sim, sim. E a gente sabe, como o Carlos perguntou, você sabe? Porque a nossa justificação tá onde? Tá no próprio Cristo. Cristo está onde? À direita do Senhor, assentado nos tronos celestiais. Ele disse, com a minha mão direita de justiça. Ele está falando exatamente do próprio Cristo. Através dele, a minha justiça se fará completamente em você. Então, e é através disso tudo que ele provê todo esse amparo. E ele diz, não tenha medo, eu te fortaleço, te ajudo. Você precisa de ajuda? Eu vou te ajudar. Eu vou te sustentar. Você não está conseguindo ficar em pé? Eu vou fazer você ficar em pé. Eu vou te manter assim. E mesmo quando você Esse é o achar justo. que você não merece, é por isso que eu uso a minha mão direita da justiça, porque não tem a ver com o seu merecimento. Obrigado, é isso. É isso aí, cara. Muito bom. Ele é tudo. Cada vez que você entende que ele é tudo, mais ele passa a ser um pouco mais do que tudo. É que como você falou aquela hora, o nosso tudo ainda é tão pequeno, tão limitado do que a gente consegue observar de tudo. Mas existe muito mais do que o nosso tudo. E aí você vê um pouquinho mais e você fala, ele é aquilo também, além desse tudo que eu tinha. Um pouquinho que você vê mais, você vê ele de novo. Agora, quem é esse homem, mano? Tá escrito em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já parou para meditar sobre isso aqui? Porque só a gente ouvir é uma coisa, mas quando você para realmente meditar sobre isso, ele está dizendo, ele sendo uma pessoa, sendo ele mesmo em pessoa, a verdade não é uma teoria, a verdade não é um livro, a verdade não é um conhecimento, a verdade é ele, uma pessoa. A verdade é a vida, ele também é a vida em pessoa, e ele também é o caminho em pessoa. Isso é uma coisa inconcebível no nosso mundo. Jamais na história da humanidade, daqui onde a gente vive, um homem diz ele mesmo ser o caminho e a verdade. Nunca, jamais isso foi dito em nenhuma história. Não existe um homem que possa ter dito isso. E isso, na verdade, é buscado por vários filósofos e estudiosos, desde os tempos antigos. Todo mundo discute o que é a verdade, né? O que é a vida. E isso rondou e ronda os seres humanos até hoje. Mas ele foi o único que se intitulou todas essas coisas. E olha que doido que tivemos muitos reis soberbos na história do mundo, né? Que poderiam ter dito isso. Sim, dos mais loucos. Mais loucos, né? Imperadores, enfim, que poderiam ter dito, não, eu sou... Nenhum deles falou, nem antes nem depois dele. O verbo vivo, eu sou. E muito importante a gente ler, buscar o conhecimento e entender isso. É uma pessoa que nos liberta, que nos ama, que nos cuida, que nos orienta e que está e pode estar com você também. Está conosco e pode estar contigo. Desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a ler, eu busquei a sabedoria em livros e gostava de filosofia e curtia essas coisas. Tá? E tem um amigo da minha juventude aqui que pode dizer o quanto eu buscava a sabedoria. Mas eu em nenhum momento pude imaginar que na Bíblia, que o meu avô, que tinha até a 4ª série, não sei até onde ele estudou, mas não chegou aí longe, mas nessa Bíblia aqui, que ele carregava para cima e para baixo, tinha tanta sabedoria. Se você tem sede de sabedoria, pode vir aqui que não vai faltar. Não falta. E quanto mais você estuda e mais você aprende. E tem momentos em que você começa a ter uma abertura de entendimento que não está mais no que está sendo lido. Que vem do Espírito Santo, que vem do alto. E se quem gosta de conhecimento e sabedoria, eu vou te dizer que aqui tem água viva. Não palavras que matam, mas a água viva que transborda. Fala aquele exemplo que você fala de que antes você lia e tal, e aí Cristo resumiu uma estante inteira. Esse exemplo nessa minha caminhada eu fui juntando muitos livros, né? Sei lá, minha estante tem uns 300 livros. E quando eu parei para ler Cristo, eu pude ver que o que ele ensina em uma parábola, você tem numa estante inteira de livros para dizer aquele ponto ali, e nem chega perto do que ele realmente está falando naquele ponto, né? Então eu posso dizer uma coisa certa: existe um antes e o depois de Cristo, como vocês disseram no outro vídeo, dentro da nossa vida, dentro da nossa história, na linha da nossa história está lá. Você está vindo. Se você conhece a Cristo, vai ter uma marca ali. Um novo calendário. E você vai olhar e vai falar: eu achava que eu sabia alguma coisa. E é por isso que a gente nasce de novo. Exato. Exatamente. Porque é um nascimento mesmo, é uma marca nova, um nascimento. E o mais bonito disso, isso aqui tá para os pequeninos, isso aqui tá para os humildes de coração, para quem busca Deus. Não é para quem quer ficar destilando e brigando por vaidade.
Quem busca sabedoria, aqui tem sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. É isso aí. E é muito legal que em algum momento da minha vida, quando eu me dei conta que a verdade era uma pessoa e não um conhecimento ou algo que eu deveria saber, claro que você passa a saber, mas você passa a saber sobre aquela pessoa e a verdade se revela para você de outra maneira que não para outros. Quando você entende que o caminho é uma pessoa, você vai até essa pessoa e o caminho se abre para você, como nunca abriu para outras pessoas e como nunca abriu para você em outros tempos da sua história. E o negócio da cura, da vida aqui que a gente precisa, realmente, quando você entende que a vida, que é todo tipo de espécie de vida, está neste homem, quando você vai até ele, você é transformado pelas células, a sua medula, as coisas ali dentro do seu corpo, elas se transformam literalmente, porque a vida, ela é vida desde sempre, porque ele sempre existiu. Então, a vida, ela está em nós, através dele, e todo tipo de cura que pode, que a gente sabe, que a gente não sabe. Outro dia eu estava pensando sobre isso, será que Deus trabalha? Será não? Eu crendo nessa possibilidade de pensar, quantas doenças Deus já não me livrou? De me curar antes mesmo que essa doença se manifestasse em mim. Eu estava pensando sobre isso na minha casa outro dia e pensando como há bênçãos dentro do meu corpo que eu nem mesmo consigo ver elas. Mas eu tenho certeza que ele me curou de algumas doenças que não chegaram a se manifestar. Antes dela manifestar... Ou de você saber até. Ou de eu saber, ele já estava... de uma outra coisa. Aquele dia que você saiu na rua e ia acontecer alguma coisa, não aconteceu, né? É exato isso de você se acidentar ou de você, né? Que tudo tá ligado às coisas da saúde, da vida. Cara, no tempo da Covid, eu não peguei Covid. Eu estive com várias pessoas. Esse vírus não conseguiu penetrar o meu corpo de alguma maneira. Qual? Eu peguei 3, peguei as tuas, mas eu... É que a verdade ainda não fazia parte. Cara, mas essa verdade que é a vida fez, como eu falei da ovelhinha, que pela prática ela entende. Cara, a verdade faz parte de nosso processo aqui e a gente tem visto a vida atuando através de nós. E isso não tem preço. Isso aqui é tudo, entendeu? É isso que a gente espera, aquele momento celestial, aquele momento de viver com ele para sempre. Para fechar hoje, nós vamos terminar assim, ó. Esse versículo aqui eu vou mandar pro Edson. Deuteronômio. Não, errou! Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. É que a gente se relaciona com um Deus que vem até você, cara. Não é você que vai até ele, mas é um Deus que ele bate na tua porta. Um Deus que sai do lugar mais nobre, mais celestial, mais poderoso, mais total de santidade, de amor, e vem encontrar a gente aqui na terra. Ele termina dizendo: eu cearei com ele e ele comigo. Ele faz questão de dizer e ele comigo, porque ele quer que a gente preze por uma relação, um relacionamento íntimo dentro da sua casa. Não é na rua, é no ambiente da sua intimidade. Da sua intimidade. E é ceando no momento mais importante, que é onde a gente vê ele, que é onde a gente come dele. É onde a gente se nutre, e não se nutre só da comida física, né? É a nutrição da comida espiritual. É aquela que vai de fato fazer o teu espírito se fortificar. Amém. E vai trazer para você
todas as vitaminas espirituais para você não pegar doença, para você saber discernir, para você não ter medo, para sua ansiedade ir embora, sabe? Então, são essas coisas, quando a gente ceia com Ele, é que transformam o nosso ser de dentro para fora. Não é uma coisa que a gente vai buscar não ter medo. É a coragem que vai expandir o nosso coração, que vem dele, do que a gente comeu. E vem dele, desse que a porta bate. Ele bate a nossa porta. Vem te procurar, né? Ele chama bate. a tua atenção, né? Ele vem atrás de você. É isso aí. Tá ouvindo aí? Né? E ele, apesar de ter todo esse poder que a gente, só na nossa cabeça a gente consegue imaginar, mas é além do que a gente pode imaginar, porque causa até temor. Ele fala sobre uma coisa linda, que com todo esse poder, ele é manso. E o manso não é um manso fraco. Quem é manso não é fraco. Ele tem o poder sobre o controle. Ele tem todo o seu poder sob controle dele. E Cristo na cruz foi exatamente isso. O poderoso, É verdade. sob controle para falar contigo, para falar comigo, para falar com nós. Ele agiu dessa maneira até a cruz para que a gente pudesse ouvi-lo e entender o nosso papel nisso tudo. E quando a gente olha esse Senhor, bate a nossa porta com todo esse poder, ele vem atrás da ovelhinha que está perdida, que está fora do seu rebanho, que está fora do seu cuidado, que pensa que pode cuidar de si mesmo o tempo inteiro. E ele sabe como cuidar. E está à sua porta e bate. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, qual que é a sua parte? Qual que é a nossa parte? Ouvir a voz e abrir a porta. O ouvir com os ouvidos e o abrir a porta do seu coração. Como Paulo disse, né, Carlos? Pois a salvação está perto de você, ao alcance da sua boca e do teu coração. Se você confessar com a sua boca e crer com o teu próprio coração que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos e que Ele está vivo agora como Filho de Deus à direita do Todo-Poderoso, você será salvo. E todas as coisas, como a gente estava dizendo aqui, passam a se ressignificar, porque você recebe uma nova certidão de nascimento e a partir de agora você é um ser novo, nova criatura. Como ele disse, eis que faço uma coisa nova. Tudo passou. E daqui para frente é como o Carlos falou, antes de Cristo e depois de Cristo, pois tu és nova criatura. Nova criatura. Já meditou sobre isso? Nova criatura. Todos nós, independente de circunstâncias, independente do que você sabe, independente daquilo que você pode conhecer, somos novas criaturas e amparadas pelo Deus que é Pai, que entra dentro da nossa casa para ceiar sentado numa mesa com a gente, ao alcance do seu coração, da sua boca, do teu entendimento espiritual, das suas coisas que você nem sabe de onde elas podem vir a solução. Mas esse passo de confiança, esse passo de entrega, após você crer, faz com que tudo na sua vida faça sentido seguir um bom pastor.
Tipo, seguir o bom pastor só pode ser real quando você vive a fé na sua prática, dia após dia, meditando, fazendo desse alimento aqui a completa absorção na sua mente. Tipo, absorva isso dentro da possibilidade que você tem, que você pode. Faça com que isso seja real na sua vida. Coloque um bilhetinho no espelho do teu banheiro. Coloque um recadinho nas paredes da sua cozinha. Coloque alguma coisa no seu guarda-roupa que te lembre dessa palavra. E saia, volte, ande meditando nas coisas dele. E você vai ver as suas coisas de outra maneira. Olha, querem falar mais alguma coisa? Carloso? Só mais uma. Deixa de desculpa. Deixa essas coisas que te impedem de ir ao Senhor para trás. Ah, porque eu tenho esse vício, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Esquece isso aí. Vai atrás do Senhor. Como disse ali, né? No versículo. E o mais Ele fará. É isso. Deixa de desculpa. É isso aí. Tá dito. Então, beleza. Querem falar, senhores? Foi completo hoje. Eu desejo que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus dias, as suas questões todas, que elas estejam envolvidas pelo próprio Senhor. E que as bênçãos de Deuteronômio 28 batam as portas da sua casa e entre, e que você tome posse de todas elas. Que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo é o meu desejo para você do todo o tempo. Até a próxima, se Deus quiser. Boa semana. Tchau para vocês. Até a próxima.